Jesus, nascido amor. Como os dois textos se encaixam assim integralmente. O primeiro texto é a falar da alegria cristã que a gente deve ter, né? E o Evangelho, né, mostrando que para a tristeza, para o mal, a fé e a alegria leva à alegria, né? Mesmo diante das dores. E aí, no primeiro texto, a gente lembra bem, né, que naquelas horas que antecederam realmente a crucificação, os apóstolos estavam desesperados, porque eles eram, a humanidade deles, eles conheciam apenas, né, a, a salvação para eles era a salvação física contra contra aqueles que o oprimiam, né? Então, na realidade, eles eram pessoas humanas e só conseguiam entender a vitória terrena, né? Então, era muito difícil. E aí, o fato de levarem o seu mestre, o Salvador, né, deixava desesperançado, aflito, chorando, né? Embora o choro faça parte da dor, né? E não é proibido chorar, de jeito nenhum, né? Quando dói, a gente chora mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar que toda a nossa tristeza, na realidade, nessa nossa travessia de transformação, a gente chora várias vezes. Mas a gente tem que perseverar na transformação, na busca, né, de exemplificar os ensinamentos do Mestre. Porque a partir do momento que a gente buscar se transformar, exercitar, né, essa travessia dolorosa, com confiança, com a fé que o Evangelho nos mostra, né, essa tristeza realmente, como Jesus disse, depois, mesmo quando outros se alegram diante das nossas dificuldades, né, ou diante das dificuldades da vida, mas quando a gente atravessa a alegria e a satisfação de vencer esses desafios, com a certeza, né, de que a paz, claro, toda dificuldade a gente fica ansioso, a gente fica mal, a gente fica triste, a gente chora, mas depois a gente reconhece, né, que a gente tem o que aprender desta dor. É aí que a gente cresce. É aí, daí que vem a alegria cristã, a alegria plena dentro dos nossos corações. Porque esse é a certeza que vamos caminhar em direção a Jesus. Ou com Jesus. Porque a gente dizer que acredita em Jesus, tudo que ele ensinou, mas a gente não quer nada, a gente não quer passar por dificuldade alguma. E ele é bem claro quando diz que a gente vai atravessar, né, bagagem de sofrimentos que são alicerces. Olha, a base de uma vida superior vem através dessa bagagem de sofrimento. Por quê? Porque na vida superior a gente vai estar em paz, alegre, com a certeza que está vencendo, que está confiando, que sabe que o nosso coração mantém essa alegria cristã. E era isso que os mártires, inclusive, fizeram naquela época, né? Mantiveram-se alegres, né? Realmente. A gente vê. E essas dores vieram por quê? Porque a gente tem que lembrar que ao longo dos nossos evangelhos a gente tem visto, né, que nós nascemos simples,
nós ainda iniciamos só instinto e aos poucos nós não vamos perder nossos instintos, mas a gente vai sublimá-los, a gente vai transformá-los, né? E é nesse processo, esse processo é doloroso, porque o instinto é aquilo que faz que a gente queira um prazer imediato. E quando a gente não consegue, né, semelhante a qualquer criança, né, a gente fica indignado, a gente chora, a gente reclama, né, a gente fica infeliz. E ainda se incomoda porque os outros, quem está nos orientando, ainda acha engraçado quem está passando aquilo. Mas depois a gente vai refletindo e transformando, e crescendo, crescendo na fé, né? Como não vende fé no mercado, é um exercício de transformação, que você vai analisando a vida e vendo, quando a gente olha ao longo da vida, o quanto a gente já cresceu, o quanto a gente já atravessou de situações dolorosas e que nos fortaleceram para na próxima a gente saber tirar de carteirinha, como diz a história, né? Passar sem tanto estresse. Até diante das provas, diante de concursos, diante das perdas, a gente realmente, como humano, a gente chora, a gente sofre, mas a gente segue adiante. A gente só não pode, ou não deve, eu diria, né, perder essa confiança de que esse é o caminho, né? Então, Jesus, nessa passagem, já trabalhava, né, esse sentimento que a gente precisa, né? Enquanto, como ele diz, a ciência, a política diz, olha, você para estar alegre e feliz, você tem que estar repousando, exercitando os prazeres, tudo aquilo que lhe dá prazer material imediato, não é? Mas que ao longo do tempo o espírito fica enfraquecido, continua chorando, né? E fica atirado a esse sofrimento, a ferida da consciência, em fazer atitudes criminosas, como ele diz, contra nós mesmos, né? Então, é por isso que Jesus nos ensina, com sabedoria, né, que para ter direito a alegrias eternas, não é satisfazendo aqueles caprichos materiais imediatos, né, sem medida. Né? É através da disciplina, é através do desenvolvimento, de trabalho e de sacrifício, que a gente, inclusive os apóstolos passaram por tudo isso, né? Eles tiveram que passar, né, por muito sofrimento, para que eles não se perdessem, né, na ilusão terrena de achar que tudo é fácil, né? Então, o patrimônio de construir as edificações do espírito, né, não vem de você realizar ou satisfazer, digamos, prazeres da inconsciência, né? Mas o júbilo de vencer a travessia, né? E para tudo isso, como o Evangelho nos traz, né, a mola mestra é o desenvolvimento da nossa fé. Uma fé raciocinada, pensante, né? Como é que se comportaram aqueles discípulos? Há pouco a gente teve a mensagem de Madalena, né? A intensa transformação que ela fez, né, em seus instintos, sublimando-os, se fortalecendo para vencer. É isso. E depois aquela paz em saber, eu posso, eu venço o meu vício, não é?
Só quem tem algum vício mais gritante assim, né, e que se recupera dele, ou seja, sublima-o, levando a você vencer a vontade, vai saber a paz que dá, né, e a alegria que nos dá em vencer essas dificuldades. Né? Isso eu posso falar de carteirinha como ex-fumante, viu? Tá? Não para criticar quem fuma, mas para mostrar que o esforço pessoal, o querer do meu espírito, né, da minha alma, faz com que eu vença a adversidade. Com dor, com tudo isso, né? Tá? E todos aqueles que estão deste lado e que vencem seus vícios, e aqueles que estão do outro lado da vida e que passaram por tudo isso, né? Eles sabem como é gostoso, né, o sentimento de paz e de harmonia que nos invade. Né? E quando a gente observa a vida, a gente vai adquirindo cada vez mais a fé no futuro, o conhecimento que o amor infinito de Jesus nos permitiu esse reencarne para a gente continuar o nosso processo de crescimento. Né? Não porque ele tem prazer em nos ver sofrer, de jeito nenhum. É porque as lições das aflições são muito importantes. A gente não consegue, às vezes, para as pessoas queridas, né, de casa, os amigos, a gente pode até falar das nossas dificuldades e como atravessamos, mas isso não vai, na maioria das vezes, se consolidar na consciência daquele que só ouve. Né? Muitas vezes é a própria dor, o próprio desafio da vida, né, que faz com que, ao vencer, você cresça, você sinta, porque o sentimento é seu. Né? A gente não pode viver pelo outro. Né? A gente pode fortalecer, ajudar, participar, mas viver pelo outro, né, a gente não vai poder. O outro tem que fazer a escolha dele, na vida dele, vencendo os desafios dele. Os nossos são nossos. É individual esse crescimento. Né? Então, esses dois textos realmente se integram totalmente, a meu ver. Né? E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.